A paz do Senhor para a igreja. Amém? Quantos estão alegres com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom, nós estarmos na presença do Senhor, com alegria, fazer uma música diz, alegria, como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O hino que foi entoado aqui nessa noite fala muito bem sobre isso, e não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Eu queria que você nessa noite veio neste lugar, já adentrou na presença do Senhor, porque a Bíblia ela nos afirma que onde há dois ou mais reunidos na presença do Senhor, aí Ele está presente. E eu creio que nós estamos aqui com esse propósito. E o tema que é proposto para as nossas vidas nessa noite fala sobre aliança, aliança com Deus. Então peço a você, por gentileza, que abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9, onde foi lida aqui a devocional. Gênesis, capítulo 9. Nós estaremos assim falando um pouco sobre a aliança de Deus com Noé. No versículo 1, a palavra de Deus diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Só até aqui por enquanto. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, nós vamos estar orando ao Senhor mais uma vez. Senhor, queremos unir a nossa oração, a oração do teu filho, que foi imposta neste lugar. Senhor, sabemos que a tua presença, Senhor, é real em nossas vidas. Nós já podemos sentir o mover, o agir do teu Espírito Santo. Senhor, mas aqueles que ainda não conseguiram, Pai amado, se desvencilhar das preocupações, aqueles que ainda não conseguiram, Pai amado, de alguma forma estar, Deus querido, alinhado contigo neste lugar, permita, Senhor, que esta pessoa que entrou neste lugar, Senhor Deus, possa ter uma mudança radical de pensamento, uma ligação com o teu Espírito, Pai amado, porque este ambiente, Pai querido, ele é favorável, a Deus, ao teu Espírito Santo, ao mover, Senhor Deus, os nossos corações. Deus, que tu possa começar, Pai amado, a mover de dentro para fora, onde nós, Senhor Deus, sentimos a chama do teu Espírito arder em nossos corações. Pai amado, que nós possamos ser cheios do teu poder e do teu Espírito, e que a tua glória venha inundar este lugar. Senhor, que nós possamos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, que tu possa nos usar, Senhor Deus, nessa noite. Pai amado, que o teu Espírito Santo seja a primazia neste momento, Senhor, em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, a aliança de Deus com Noé. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus estabelece tem um propósito. O propósito da aliança, quando nós falamos em aliança, nós podemos destacar algumas vertentes para as nossas vidas, porque quando se faz uma aliança, você está ali assumindo uma responsabilidade. Quando você está aliançado com alguém, você está assumindo uma responsabilidade com aquela pessoa. E esta aliança que Deus faz com Noé é a primeira aliança de Deus com o povo. Antes de Noé, não havia nenhuma aliança de Deus com o povo. Ou seja, Deus estava mostrando para Noé de que forma ele queria e de que maneira que ele queria que o povo viesse se apresentar diante dele, tais como as suas responsabilidades, os seus compromissos. E também Deus estava dizendo para Noé: olha, tudo que eu impor ao povo, tudo que eu direcionar ao povo, e se o povo fizer, se o povo cumprir, o
o povo será abençoado. O povo viverá a melhor forma da sua vida. Então nós começamos a entender, queridos, que a aliança com Deus, ela está relacionada a compromisso, a responsabilidade. E Noé, ele tinha um compromisso com Deus, porque Noé já havia experimentado algo sobrenatural com Deus. Quem aqui não lembra que Noé foi aquele homem que construiu a arca no meio de um deserto, onde não havia possibilidade alguma de água para mover aquela arca, mas Noé, sendo obediente a Deus, assim diz a palavra, ele construiu a arca, obedecendo a voz de Deus, e assim Deus cumpriu a sua promessa com Noé. Por quê? Porque Deus, ele estava mostrando para Noé que ele queria compromisso. Compromisso. Queira Deus, querido, nos permita o Senhor, nos permita o Espírito Santo de Deus, que quando nós assumirmos uma responsabilidade, um compromisso com Deus, nós possamos fazer como Noé. Noé não olhou para as dificuldades, Noé não olhou para as circunstâncias, para as pessoas chamando de louco, talvez. Eu quero aqui apenas estar conjecturando, porque eu imagino isso. Noé construindo uma arca no meio de um deserto, onde não havia possibilidade alguma daquela arca se mover. Provavelmente, digo eu, o povo zombava de Noé. E quando nós nos propusemos a vir para a casa do Senhor, quando nós nos colocamos com esse compromisso de sair da nossa casa no domingo, 6 horas da tarde, com uma temperatura de quase 30, 34 graus, vindo para a casa do Senhor, muitas das vezes de terno, gravata, as irmãs bem ataviadas, muitas das vezes as pessoas olham para nós e dizem: ali vai alguns loucos. Ali vai alguns loucos. O que aquele homem está fazendo com aquela gravata uma hora dessa, 6 horas da tarde, no verão do Rio de Janeiro? É porque no teu coração existe uma aliança, existe um compromisso em que você quer arcar com essa responsabilidade. O que te traz aqui, meu querido, é a responsabilidade, a aliança que você fez com Deus. Então a aliança, ela nos traz essa conexão com Deus. Você pode estar em casa, cheio de compromissos, cheio de desejos, mas o seu compromisso ativa a sua conexão com Deus e faz com que você venha para a casa do Senhor. Então nós começamos a entender que aquelas pessoas que hoje não têm mais o desejo de estar na casa do Senhor, aquelas pessoas que não fazem o mínimo esforço para se dirigir à casa do Senhor, nós podemos concluir que essas pessoas talvez tenham perdido esta conexão com Deus. Essas pessoas talvez tenham desligado o seu Wi-Fi, né? Assim, hoje, nos dias atuais, o seu Wi-Fi está desligado, porque não está mais conectado com Deus. Ela não tem mais um compromisso com a aliança. Ela não tem mais a responsabilidade de cumprir o seu compromisso com Deus. Mas graças a Deus, assim diz a palavra, graças a Deus que nos dá a vitória, você veio aqui porque você está conectado com Deus. E essa conexão ela é feita através da pessoa do Espírito Santo, que está na minha vida e na sua vida. E nós podemos nos sentir alegres neste lugar, por mais que esteja abafado, né? Eu estava brincando aqui com o pastor Zé, já está suado, já está derretendo, né? Mas está feliz, está alegre, por quê? Porque está na casa do Senhor, está adorando ao Senhor. Essa conexão que o Espírito Santo de Deus faz conosco. É certo, queridos, que às vezes nós até falhamos, muitas das vezes ficamos fracos, ficamos desmotivados de vir para a casa do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, que é o dínamo, que é aquele que faz gerar a força em nós, que produz, né, a força em nós, ele sempre estará ativando e fazendo que nós tenhamos uma responsabilidade com Deus, ativando essa conexão com Deus. No capítulo 9 de Gênesis, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus abençoou Noé e seus filhos. Ele diz: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. Logo após o episódio da arca, que eu falei aqui no começo, assim que passou o dilúvio, todas as
estavam na arca, os animais e os seres humanos, todas as pessoas destruídas. E quando as águas do dilúvio baixaram, que não existia mais água do dilúvio, e Deus fala para Noé, para que ele saísse da arca, o Espírito de Deus, ele abre a porta da arca, assim como o Espírito de Deus, que selou a arca por fora, ele abre a porta da arca. Então Noé sai, juntamente com a sua família. A Bíblia vai dizer que havia 8 pessoas, era o número da população que existia naquele momento, 8 pessoas. Então Deus, ele diz para Noé no capítulo 9, ele abençoa Noé primeiramente, e diz para Noé e seus filhos, para que eles pudessem ser frutíferos, multiplicar e encher a terra. Esta bênção, esta ordenança de Deus tem um significado espiritual nos dias atuais, porque, segundo algumas notícias, algumas reportagens, alguns países hoje estão sofrendo pela baixa taxa de natalidade, ou seja, as pessoas não estão querendo mais ter filhos. Existem países que há um controle rigoroso, né? É muito comum a gente observar que no passado as pessoas tinham 6 filhos, 10, 11, até 12, né? Existem famílias, mas hoje as pessoas estão se recuando, ou seja, as pessoas não estão mais com este ânimo, né, de multiplicar e encher a terra. Mas então, pastor, qual é o significado que nós temos com isso? Talvez não seria bom realmente diminuir um pouco de pessoas na terra, olhando para a visão humana, às vezes parece ser favorável, mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós percebemos o seguinte, amado, qual é a missão da igreja na terra? A missão da igreja, pastor Zé, é povoar o reino de Deus, é encher o reino de Deus, é produzir filhos no reino de Deus. E o que está acontecendo hoje nos dias atuais, olhando para o mundo espiritual? O reino de Deus, ao invés de ele estar sendo preenchido, multiplicado, ele está sendo o quê? Diminuído. As pessoas não estão mais preocupadas em multiplicar, encher, frutificar o reino de Deus com almas, com vidas para Deus. O reino de Deus, ele está sendo, como o mundo, está sendo controlado, está sendo esvaziado. Por quê? Porque filhos não querem gerar filhos. Filhos estão preocupados com outras coisas, mas não em gerar filhos. E não apenas gerar filhos, mas filhos saudáveis. Hoje, você chega no reino de Deus, nós deveríamos estar preocupados aqui nesse momento com a quantidade de pessoas que você conhece, que você sabe que está perdida no mundo e que não tem aí nenhum sinal de que ela vai vir para o reino de Deus. Isso é uma preocupação. Eu preciso gerar filhos para o reino de Deus. Eu não posso me conformar com este mundo. A Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com este mundo. Então nós olhamos para as pessoas hoje, não querem produzir filhos, está indo contra a palavra de Deus. E no mundo espiritual, nós podemos enxergar isso de uma forma muito clara. O reino de Deus, as pessoas não estão preocupadas mais em povoar o reino de Deus. A Bíblia diz, ainda nesse capítulo 9, e Deus ele faz dentro dessas promessas, existe aí algumas proibições, que nós vamos ver aqui também, no decorrer desse texto, onde no versículo 3 vai dizer assim, preste atenção, toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dei todas as coisas. No versículo 4, a Bíblia vai falar assim, mas a carne com a sua vida, que é o sangue, dela não comereis. Perceba, queridos, que Deus estabelece uma forma de alimento com aquele povo. Eles comiam os frutos oferecidos pela natureza. Toda erva
A partir daquele momento, ele se alimentava dos animais. Então, a erva era um alimento saudável. Ou seja, as pessoas se alimentavam de erva e tinham uma vida saudável. Eis aí, talvez, uma explicação por que se vivia mais naquele tempo, né? Porque era uma alimentação saudável. E Deus, a partir desse pacto com Noé, a partir do pacto de Noé com o povo, ele autoriza o povo também a se alimentar de carne de animais. Existe uma teoria onde os veganos dizem que se alimentar de carne de animal, vocês têm em conta os princípios da natureza. Não, a Bíblia nos prova que não. Então, você que é vegano, talvez você adere ou gosta, né, dessa teoria vegana, não fique preocupado. Você pode fazer, porém, você não pode achar que há uma proibição, que você está indo contra, as pessoas se alimentam de carne, está indo contra a natureza. Porque aquele que é o Criador da natureza, quando ele faz o pacto com o homem, ele autoriza o homem a se alimentar da carne do animal. Porém, Deus ele faz uma proibição. Ele diz, olha, da carne vocês podem se alimentar, mas do sangue vocês não vão se alimentar, porque o sangue representa a vida. E pastor, agora deu um nó na minha cabeça. O sangue representa a vida. Nós vamos entender nesse texto que a proibição, Deus lhe faz algumas proibições, e eu quero destacar aqui uma proibição, que é a proibição de Deus para com Adão. Alguém lembra qual foi a proibição que Deus fez para Adão? Deus falou assim para Adão, olha, você vai se alimentar de tudo, somente do fruto da ciência do bem e do mal, você não irá se alimentar. Essa foi a proibição que Deus fez para Adão quando ele estava no jardim. Porém, Adão, ele desobedece a Deus, essa história nós conhecemos, e ele se alimenta da árvore que produziu o fruto da ciência do bem e do mal. E trouxe severas consequências para a humanidade. Trouxe consequências severas que foi reparada em Jesus Cristo. Para Noé, Deus ele dá também, impõe também essa proibição, dizendo para que ele não se alimentasse do sangue. E para Moisés, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava no Egito, era para comer o cordeiro assado e o sangue, presta atenção, era para comer o cordeiro assado e o sangue deveria ser aspergido nas portas, marcando aquela morada, para que quando o anjo da destruição passasse, não matasse os primogênitos. Êxodo 12, 13, 23, que diz assim, o sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Então, queridos, nós começamos a entender que a proibição de Deus em relação ao sangue está diretamente relacionado que o sangue, nós vamos observar que o sangue, ele simboliza também livramento. O povo que estava no Egito, Deus estava estabelecendo sobre aquela terra uma pragas, e uma das pragas era um anjo da morte, um anjo destruidor, que destruiria todos os primogênitos do Egito, exceto aquelas casas em que os umbrais da porta estivessem marcados com sangue. Ou seja, nós já podemos começar a entender que o sangue do cordeiro, que era o animal que era morto, Deus falava para eles, olha, asse a carne, coma a carne, mas do sangue vocês irão passar nos umbrais da porta e o restante vocês irão se desfazer. Nós começamos a entender uma simbologia do Velho Testamento que nos remete ao Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo,
Hoje é Santa Ceia, é um tema bem propício para isso. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele é conduzido até o alto do Monte Caveira, ou Monte do Gólgota, que é o local onde Jesus Cristo foi sacrificado e morto na cruz. E ele é colocado no alto, e lá do alto daquela cruz começa a aspergir o sangue. A mesma coisa Deus falou para Moisés: diga para o povo marcar as portas no alto. Já estava simbolizando o livramento da morte. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ali ele estava nos livrando da morte eterna. O sangue dele estava sendo derramado ali, estava sendo derramado para livrar a minha vida e a sua vida da morte eterna. No concerto de Deus com Moisés, em Deuteronômio 12, o sangue dos sacrifícios era derramado sobre o altar do Senhor, mas a carne podia ser comida. O sangue era derramado em sacrifício para expiar a vida do animal que era oferecida a Deus. O sacrifício era uma forma de alertar o homem de que a vida do animal estava sendo oferecida em seu lugar. A carne era assada e comida, mas o sangue derramado como símbolo da vida dada pelo animal, para que o ofertante fosse livre do seu pecado. Deus estabelece agora um concerto com Moisés. E ele diz para Moisés: Moisés, todo homem que pecar, ele deverá apresentar uma oferta diante do meu altar. Um animal, o melhor animal, o primeiro, aquele animal mais bonito, ele deverá ser oferecido em sacrifício. A carne do animal, o homem ele pode se alimentar dela, não precisa se desfazer, mas o sangue deverá ser derramado em sua totalidade. O sangue deverá ser derramado na sua totalidade. Enquanto houver sangue, a carne não poderá ser consumida. Mas depois de sair a última gota de sangue, a carne pode servir como alimento. E isso, Moisés, servirá para que o pecador, aquele que está oferecendo, ele saiba que aquele animal, ele deu a sua vida pelos seus pecados. Aquele animal deu a vida pelo pecado daquele ofertante. O sangue simboliza a vida. E por que o sangue do animal não podia ser ingerido? Porque ali estava sendo entregue a vida daquele animal. A vida daquele animal estava sendo sacrificada para que o homem pudesse ter a sua vida liberta dos seus pecados. Isso é um concerto de Moisés, de Deus com Moisés. Você começa agora a imaginar, aí é onde você está, você se transportar para o tempo do concerto. Você, eu, um mero pecador, estamos agora vivendo na época de Moisés, onde nós temos a necessidade de oferecer um sacrifício vivo para Deus. O animal tinha que estar vivo, um sacrifício vivo para Deus. O sangue tinha que ser derramado, o sangue tinha que ser aspergido. O animal estava entregando a sua vida pela vida de um pecador. E a Bíblia vai dizer, queridos, que em Jesus ele também derrama do seu sangue como um cordeiro vivo de Deus. Jesus ele derrama do seu sangue como um cordeiro vivo de Deus. Jesus ele não se apresentou morto diante daqueles homens, ele precisava estar vivo. Por mais que ele foi humilhado, por mais que ele tenha sido chicoteado, mas ele chegou diante daquela cruz ainda com vida, porque o animal precisava estar vivo.
João capítulo 1, verso 29 diz: vejam, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a vida. Quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem parte comigo. Fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão parte na vida. João 6,53. E agora a pergunta que eu faço: podemos ou não beber o sangue? Podemos ou não beber o sangue? No acordo de Deus com Noé, Deus fala para Noé: não beba o sangue. No concerto de Deus com Moisés, Deus fala: não beba o sangue. O sangue é vida. E agora, no Novo Testamento, João diz: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele diz, lá em João 53, que quem bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem parte comigo. Fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão parte na vida. Queridos, hoje você saiu da sua casa para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E por que então, a partir de Jesus, nós agora somos direcionados a comer a carne e a beber o sangue? Porém, lá na antiga aliança, não podia beber o sangue. Porque na antiga aliança havia uma figura, havia uma imagem, havia um símbolo de Jesus Cristo através do animal. Na verdade, queridos, não era aquele animal que estava livrando a vida do pecador, mas era o próprio Deus dizendo para mim e para você: olha, toda vez que você olhar para o meu concerto com Moisés, você estará sendo revertido até a morte do meu filho na cruz do Calvário. Aquele sangue que foi derramado ali, o sangue daquele animal, um animal inocente, ele serviu apenas como um símbolo, como uma imagem reflexiva daquele que viria, do verdadeiro Cordeiro, que naquele momento ainda se encontrava sentado no trono, mas o verdadeiro Cordeiro ainda iria se manifestar ao mundo. Ele ainda viria em carne para derramar do seu sangue, para livrar toda a humanidade dos seus pecados. E é desse sangue que você veio participar nessa noite. É o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos purifica, aquele que nos salva, que nos lava, que nos liberta, aquele que nos dá o direito à vida eterna. E não é pelo cálice. Você vai receber o seu cálice. Nosso pastor, quando está celebrando a Santa Ceia, ele diz: olha, você que escolheu o melhor cálice, troque para o seu irmão. Isso também é uma simbologia, uma reflexão, porque não é pelo cálice, mas é pela fé que nós temos na vida, na simbologia do sangue. Por isso que quando fazemos a Santa Ceia, nós estamos não ingerindo um suco de uva, nós estamos ingerindo a vida. É a vida que nós estamos ingerindo. Deus falou: não toque na vida. Porque Ele estava preparando, reservando a vida para poder nos livrar da morte. Ele disse: olha, o sangue é a vida. Mas naquela época, creio eu, que aquele povo não entendia. Não entendia, como até hoje muitas religiões não entendem. Não entendem esse mistério que Deus revelou para a humanidade. Queridos, hoje você estará tomando do sangue do Cordeiro de Deus. Ele é a vida. Você não vai estar ingerindo um suco de uva.
chuva é pela fé. É pela fé. E ele diz, por isso, que quando fazemos a ceia, não pelo cálice, mas pela fé que há em Cristo Jesus, não devemos nos alimentar de sangue de animal. Sangue de animal para nada serve para nós, não traz vida, não traz saúde, não traz nada, mas o sangue do Cordeiro nos traz vida. No Novo Testamento, para não deixar dúvida nenhuma, em Atos 15, 28 e 29, a igreja, quando estava reunida, ali os irmãos dizem, olha, algumas coisas nós iremos reter da igreja. Vós sois livres, mas algumas coisas vocês precisam reter. Entre elas, não beba do sangue. Não beba do sangue. Sabe por quê, queridos? Porque ainda no meio da igreja, no início da igreja, no livro de Atos, havia muitos fariseus, havia muitos ainda que criam na aliança de Deus com Moisés. Eles estavam naquela transição entre a aliança de Deus com Moisés e a aliança de Jesus Cristo com a igreja. Então, o escritor de Atos, ele deixa registrado para que aquelas pessoas que eles estavam no processo de transição não viessem a cometer mais aquele erro em observar o pacto da aliança. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro já havia sido morto, já havia ressuscitado. E hoje, nós viemos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Por que nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor? E por que a Santa Ceia ela nos remete diretamente à aliança de Deus com Noé? Porque não há outra forma de vida, não há outra forma que podemos nos alimentar. Porque, na verdade, nós estamos nos alimentando não para esta vida terrena, mas para a vida eterna com Deus. E a única maneira de você se alimentar, para que você continue vivo e desfrute da vida eterna, é participando da vida. E participar da vida é necessário comer da carne e beber do sangue de Jesus. Muitas pessoas não dão mais essa importância, pastor. Achando que a Santa Ceia é uma mera formalidade. Mês que vem eu vou, no outro eu não vou. Uma mera formalidade. Irmãos, olha o que a Bíblia diz para nós. Fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão parte na vida. Não é o pastor Ziel que fala isso, não é o pastor Elias que fala isso. Não são os pastores renomados desse país, desse mundo que fala isso, é a palavra de Deus. Lembra que eu falei lá no começo que o reino está sendo despovoado, porque às vezes você vê pessoas que não querem mais participar da ceia, achando que não está acontecendo nada, é apenas uma santa ceia. Mas eu participo das demais coisas, eu participo do grupo de varões, eu canto nas irmãs, eu canto nos jovens, eu prego na igreja, mas a Santa Ceia é uma mera formalidade. Nós estamos diante de uma responsabilidade. Pacto, aliança é responsabilidade, é compromisso. E Deus te chamou hoje aqui nessa noite para reacender essa chama de esperança na sua vida. Para que você entenda que a Santa Ceia do Senhor, até que Ele venha, que você lembre do sacrifício dele até que Ele venha, que Ele é vida para você, que Ele estendeu a sua vida até a eternidade. E para terminar, Deus estabelece com Noé o sinal, como foi lido aqui, o sinal da chuva do arco-íris, como aliança, porque havia uma promessa de Deus para não destruir mais a terra com as águas do dilúvio.
E assim foi feito. E toda vez que chove, nós vemos o sinal de Deus na terra, para que nós possamos lembrar desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Noé. Toda vez que chove, nós vamos lá, admiramos aquele arco-íris. Aquilo simboliza o pacto de Deus. A terra não será mais destruída pelas águas do dilúvio. Ah, pastor, mas no dia desse, lá no Porto Alegre, choveu e parecia um dilúvio. Sim, mas não são as águas do dilúvio. Não chega nem a 1% das águas do dilúvio. Não queira você e nem eu imaginar o que é a água do dilúvio. Não queiramos nós imaginar o que é a água do dilúvio. Não é. Fiquem despreocupados. Não foi a água do dilúvio. Aquilo não foi a água do dilúvio. Aquilo foi uma chuva torrencial que aconteceu. Deus comanda a natureza. Portanto, Deus estabelece um conserto eterno de geração a geração. Deus nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. E ele disse: enquanto durar a terra, enquanto durar os homens, não vai faltar verão, não vai faltar inverno, nem dia e nem noite. Todas as vezes que chove, aparece o sinal. É Deus fazendo o homem lembrar o pacto, a aliança dele com Noé. E fazer você lembrar que este pacto é conosco. Noé foi uma figura que representou o povo, a humanidade. Noé foi recolhido aos céus, ficou a nossa geração. Esse pacto está ativo até hoje. Até hoje na minha vida e na sua vida. Nós cremos que Noé construiu a arca e vemos, e a arca simbolizava Jesus Cristo. O que Jesus Cristo simbolizou? A salvação. E aqueles que estavam na arca foram salvos. Aqueles que estavam na arca foram salvos. Quem estava fora da arca morreu. Mas quem estava na arca foi salvo. Deus ele te trouxe hoje, queridos, para te fazer lembrar da aliança de Deus com você, através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Quando você tocar nesse cálice, quando você tocar nesse pão, você vai lembrar: eu estou ingerindo vida. Eu estou ingerindo vida. O Cordeiro de Deus, que foi morto, mas reviveu, ele me deu a liberdade e o direito à vida. E não é essa vida aqui, é uma vida eterna. Portanto, queridos, hoje estamos aqui para lembrar esse pacto do Senhor, esse pacto de Deus com Noé. Então celebre a Santa Ceia com alegria, beba do vinho, do cálice, do sangue e coma da carne do Senhor, até que Ele venha buscar a igreja. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a